Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos, amém? Passando para desejar um dia de paz, de alegria, cheio da presença do Senhor Jesus Cristo. A palavra que vos trago hoje se encontra no livro de Isaías, capítulo 6, versículo 1 em diante, que vai nos dizer: No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o séquito enchia o templo. Os serafins estavam acima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, e com 2 cobria os pés, e com 2 voavam, e clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, 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 é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais das portas se moveram com a voz que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: Ai de mim, que vou perecendo, porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Mas um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar com um tenaz. E com ela tocou a minha boca e disse: Eis que isto tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e purificada o teu pecado. Depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia: A quem enviarei, e quem há de ir por nós? Então disse eu: Eis-me aqui, envia-me a mim. Amém, meus irmãos? A palavra desta manhã é uma palavra de reflexão, para que a gente veja como está a nossa vida diante de Deus. Para que a gente possa entender o que o profeta Isaías está nos mostrando e o que ele está narrando neste versículo. É bom que a gente possa entender de fato um pouco quem era o rei, o profeta Isaías, quem era o rei Uzias também. A Bíblia vai dizer que no ano em que morreu o rei Uzias, ele disse que viu o Senhor assentado em um alto e sublime trono, e o séquito enchia o templo. Observe que Isaías era um homem que tinha um livre acesso no palácio do rei Uzias. Isaías era um primo, era sobrinho, na verdade, do rei Uzias. E Isaías, ele tinha um livre acesso de entrar, de sair, de ali estar convivendo com a família real. Isaías fazia parte de uma família real. Mas Isaías vai dizer aqui que ele só teve experiência de ver o Senhor de fato como o Senhor era depois que esse rei morreu. E o que traz a entender a nossa mente nesta passagem é que muitas coisas nos impactam de ver, de sentir realmente de quem Deus, que Jesus Cristo, que o Espírito Santo de Deus de fato representa na minha e na sua vida. Muitas coisas vai nos impactar de sentir a presença de Deus. Muitas coisas vai nos impactar de ouvir a voz de Deus. E aqui Isaías está dizendo que depois que o rei morreu, foi que ele teve a experiência de ver em uma visão quem era Deus. E muitas das vezes nas áreas da nossa vida, nós estamos colocando algo no lugar daquilo que Deus quer para a nossa vida, do chamado dele para a nossa vida, do dom dele para a nossa vida, das coisas que nós temos que fazer para o reino de Deus.
Observe que a Bíblia vai dizer que no ano em que morreu o rei, então Isaías estava do capítulo 5 ao capítulo 1, dando mais vazão ao rei, fazendo a vontade do rei. Como eu falei, ele era da família do rei, ele tinha um livre acesso, ali já bastava para Isaías. Mas Deus queria na vida de Isaías algo maior. Deus deu uma visão para Isaías. Precisou este rei aqui ser morto, ser tirado do convívio de Isaías. Ele teve o tempo dele para que Isaías tivesse uma experiência com Deus. E a pergunta que não quer calar: o que está precisando na nossa vida ser tirada para que a gente tenha de fato uma experiência realmente com Deus, com o Espírito Santo, com Jesus Cristo? Às vezes não é alguém que tem que morrer, mas algum sentimento nosso que não tem que mais existir na nossa vida, pensamento, algum modo que nós estamos fazendo, para que Deus realmente se apresente de fato na nossa vida, para o que Ele quer para mim e para você. Algo tem que ser transformado. Isaías vai dizer aqui: olha, no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor sentado sobre um alto e sublime trono, e o séquito enchia o templo. Morreu o rei Uzias. A data normalmente atribuída da sua morte foi 740 a.C. A história de Uzias se encontra em 2 Reis e 2 Crônica. Vi ao Senhor. João afirma que nenhum ser humano jamais viu a Deus. Conforme Jó, Isaías viu a glória de Cristo e Jeová, assim como Moisés. Vê as notas em Êxodo 33, 19 até o 23. E depois lá em 34, 6, 7, a palavra aqui usada para o Senhor é Adonai, que significa Senhor, amo supremo. Olha que interessante que Isaías está dizendo que ele viu, ele teve uma visão. E o ver significa que ele ali estava em uma dimensão espiritual. Realmente Isaías não viu cara a cara como ele, no corpo dele, o humano, como ele, às vezes a gente entendemos que ele viu, mas em um diâmetro espiritual. Isaías viu a Deus, porque João vai dizer que homem nenhum viu a Deus. Mas em espírito a gente pode ver que alguns homens foi levado até o terceiro céu. E ali viu tudo que lá existe. E escreveu em Apocalipse. Paulo fala que ele foi arrebatado. Se no corpo não sabe, se no espírito não sabe, Deus o sabe. Mas que ele viu coisas lá inefáveis que ao homem não é lícito falar. Agora João vai e Jesus disse: escreve tudo o que você vê e o que você ouvir. Moisés também teve essa experiência, porque a Bíblia vai dizer que tudo que ele mandou aquele povo fazer num tabernáculo, ele viu lá no céu, o tabernáculo celestial, ele fez aqui na terra. E agora Isaías vai dizer: olha, o séquito significa as vestes de Deus enchia todo o templo. E a gente vai ver aqui o que significa a veste limpa. Nossas vestes têm que ser lavadas pelo sangue do Cordeiro, purificada, porque aquele sangue nos livrou de todo o pecado. Mas Isaías vai começar a dar algumas diretrizes aqui, quando ele vai dizer: os serafins que estavam acima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, e com 2 cobria os pés, e com 2 voava. A Bíblia vai dizer que
serafins são literalmente aqueles que queimam. Aqui seres angélicos, representados como entes que possuem asas, cobrir o rosto em um sinal de respeito pela glória de Deus, cobrir os pés ou o corpo em sinal de modéstia, voava em sinal de obediência imediata. Olha que significa a visão que ele teve. Ele disse que viu o serafim que tinha 6 asas e ele cobriu o rosto, porque ele não poderia ver Deus. Ele não pode ver Deus, mesmo sendo anjo, porque Deus é santo. Porque aqui ele vai falar, ó, cobrir o rosto, um sinal de respeito pela glória de Deus. Ele tinha respeito, o serafim respeita a glória de Deus. E muitas das vezes tem pessoas que brincam com Deus, que brinca com as coisas santas, que desfaz das coisas santas, enquanto lá os anjos que está perto de Deus, que ele tem 6 asas, que com 2 cobriu o rosto para respeitar a glória de Deus. Muitas pessoas nos tempos de hoje faz coisas que desagradam a Deus, blasfêmia contra o nome de Deus. Nós vimos na televisão pessoas se fazendo de Cristo, simulando que está ali em uma cruz crucificado, e outras pessoas ali zombando e dando glória com deboche. E aqui a Bíblia vai nos dizer que os anjos, que os serafins cobriu o rosto para demonstrar um sinal de respeito, cobriu os pés, um sinal de modéstia, e voava em sinal de obediência imediata. Mas ele vai falar aqui mais ainda, e clamavam para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Olha que Isaías está dizendo aqui, ó, que os serafins estavam ali glorificando a Deus. Estava ali diante do trono de Deus, glorificando. Um dizia para o outro que ele era santo e que a terra estava cheia da sua glória. E nós podemos ver que naquele tempo Deus se manifestava para que o povo pudesse ver que a glória dele era manifesta naquele local, porque tinha homens ali que glorificavam a Deus, assim como tem no céu os anjos que glorificam. Tinha homens ali, mulheres, que deixaram as suas vidas para servir a Deus, que morreram para si mesmo, morreram à vontade, os desejos que eles tinham para servir em uma vida de santidade a Deus. E a Bíblia vai dizer que a terra se enchia da sua glória. E hoje, no contexto que nós vivemos, os homens estão fazendo diferente. O que eles estão fazendo é que a glória de Deus, é que as coisas santas cada vez mais desafaste da terra. Mas ainda tem os remanescentes que pela misericórdia clama dia e noite, medita na palavra, porque isso faz com que Deus ouça nossas orações, porque a Bíblia diz que uma oração de um justo pode muito em seus efeitos. Mas a gente vê que as coisas estão acontecendo. Só é a gente olhar para o que está acontecendo na televisão, quando a Bíblia vai dizer que vai ter pai matando filho, filho matando pai, nação contra nação, e tudo isso a gente vê. A gente vê a natureza dando os seus sinais. Vinha aquelas enxurradas de água, derrubando tudo que vê pela frente. É aquelas barreiras se rompendo e acabando com tudo. E que era uma cidade, agora está tudo inundada. Isso é o sinal da natureza.
Tem dias que faz um sol, que as pessoas não aguentam, mas tem outro que chove demais. E Deus está mostrando os sinais dos tempos, o fim do tempo. E nós estamos vivendo como Isaías vivia antes do rei morrer. Porque ele só teve essa experiência com Deus aqui quando ele relata que no ano que aquele rei morreu, ele teve essa experiência. Muitas das vezes não é algumas pessoas que estão do nosso lado que tem que morrer, mas sentimentos que estão dentro da gente mesmo, que tem que ser caído por terra. Nós temos que mortificar nossa carne, para que o Espírito possa revivificar na nossa vida. E a palavra continua dizendo aqui: e aos umbrais das portas se moveram com a voz que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, que vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o rei e o Senhor dos exércitos. Olha aqui, o profeta está dizendo, naquele tempo, o dedo do profeta era apontado para o povo. Naquele tempo, esse ai que Isaías deu aqui, era ai daquele que desobedecesse a palavra de Deus. O profeta tinha uma missão em alertar, em fazer com que o povo recebesse o recado de Deus. O sacerdote levava o recado do povo para Deus, mas o profeta trazia o recado de Deus para o povo. E agora a gente vê pela primeira vez aqui Isaías dizendo: ai de mim, porque ele teve essa visão, porque ele viu Deus assentado num alto e sublime trono. Ele viu que a orla dele, o séquito dele enchia aquele lugar. Ele viu os anjos glorificando, cobrindo o rosto, cobrindo os pés, voando. Um dizia: santo, santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Ele viu isso, agora ele olha para ele e diz: ai de mim. Porque, meus irmãos, quando nós estamos diante das coisas que é santa, nós realmente olhamos para dentro de nós, porque não somos dignos de receber, de ouvir, de sentir a presença de Deus do jeito que nós estamos, de qualquer jeito, cheio de rancor, cheio de dúvidas, cheio de achismo, e aí não nos faz entender que há uma presença maior naquele lugar que a gente sente do que aquilo que a gente pensamos. Isaías teve essa experiência. Agora ele vai dizer: ai de mim. Por que, Isaías? Porque ele vai dizer: porque eu sou homem de lábios impuros. Olha o reconhecimento de Isaías. Da minha boca sai coisas impuras, coisas que Deus não se agrada. Eu habito no meio de homens de impuros lábios. O coração não está cheio daquilo que agrada a Deus. Isaías estava dizendo: eu tenho um comportamento ruim, ai de mim, o que vai ser de mim agora? Porque da minha boca essa palavra é torpe, palavra que não agrada a Deus. E eu habito no meio de homens assim. Mas a palavra vai dizer no versículo 6, mas um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz, e com ela tocou a minha boca e disse: eis que isto tocou os seus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, purificado o teu pecado. Olha que coisa maravilhosa, que quando a gente se encontra com Deus, verdadeiramente, quando nós fazemos o voto de aceitar Ele como Senhor e Salvador, confessamos diante de Deus e diante dos homens que Ele é o Senhor e Salvador da nossa vida, olha o que acontece.
É como se Isaías estivesse falando em outra palavra: eu era do mundo, eu fazia isso, eu fazia aquilo, mas agora eu sou um servo de Deus e agora meus lábios foi tocado pela palavra. Meus lábios foi tocado pelo o Espírito Santo. Meus lábios foi tocado para que agora eu não professe mais palavras que não agrada a Deus, mas palavras de bênção. A palavra de Deus é que tem que sair da minha boca. Na minha boca não vai sair mais aquilo que não desagrada a Deus. A palavra está dizendo que o anjo tocou com Atenais, pegou uma brasa viva e tocou. Esta brasa, meu irmão, é o Espírito Santo de Deus na nossa vida, que tem que tocar na nossa mente, no nosso coração, para que eu e você agora não andamos mais como a gente andava, mortos em nossos pecados, em nossos deleites. Mas só pode reconhecer verdadeiramente quando a gente vê que Deus é santo, que a vida que eu vivia antes, agora eu vivo não na carne, mas no Filho do homem que me amou e se entregou por mim. Eu vivo pela fé. E agora Isaías está dizendo aqui: ei, tocou o que, Isaías? Nos meus lábios. Eu vou ainda habitar no meio desse povo de impuros lábios, eu vou ainda conviver com esse povo, mas eu não vou ser mais igual a eles. Isaías está dizendo isso para mim e para você, porque eu e você fizemos uma escolha de servir a Deus em espírito e em verdade. Então nós temos que proclamar esta verdade que nos libertou para esse povo que está acorrentado nos seus deleites, nos seus pecados, nos seus achismos. Porque eu e você somos servos de Deus. Olha o que Isaías vai dizer: mas um dos anjos voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar com Atenais. Tirou do altar de Deus a brasa e tocou aonde, Isaías? E com ela tocou na minha boca e disse: eis que isto tocou nos teus lábios e a tua iniquidade foi tirada. Ei, ele tocou na sua vida, e porque ainda professamos algo que não agrada a ele? A iniquidade foi tirada. O que é iniquidade? Os erros. Aquilo que a gente faz e sabemos que não agrada a Deus. Pensamentos que não agradam a Deus, comportamentos que não agradam a Deus, vestes que não agradam a Deus, costumes que não agradam a Deus. Isso tem que cair por terra, porque o anjo tocou, o Espírito Santo de Deus tocou na nossa vida e fez com que nosso coração batesse forte e levantássemos nossa mão, e agora nós somos uma nova criatura. E tudo que era velho se fez novo. E o que eu tenho que fazer? Ler, meditar. O que é que está fazendo eu e você ainda não ter esse encontro com Deus, apesar de que um dia eu levantei minha mão? Algo que tem que ser morto na nossa vida. O eu. Nós temos que agora viver para Deus. Nós temos que não nos conformar com as coisas deste mundo, mas ser renovado pela palavra e experimentar a boa e perfeita, agradável vontade de Deus. Criar dentro de nós um coração limpo e puro. E aqui Isaías está nos dizendo aqui, para mim e para você, que o anjo tocou, a iniquidade foi tirada e purificado do teu pecado. Quem é que pode purificar o pecado? Quem é que pode perdoar o pecado? Jesus. Porque quando foram trouxeram aquele homem, aquele paralítico, aqueles 4 amigos,
abriu o telhado e colocou aquele paralítico no centro, no meio onde Jesus estava, porque pela porta não podia passar, pela janela não podia passar. Então o único lugar foi abrir um buraco no telhado e descer com uma corda e colocou ele ali. E Jesus disse: perdoado estão os seus pecados. E os fariseus ficavam por dentro: quem é este que pode perdoar pecado, senão o Filho de Deus? E Jesus faz uma pergunta: qual é mais fácil? Eu dizer, perdoado estão o seu pecado, ou levante e ande? Mas Jesus diz para todos, mas para que todos saibam que o Filho do Homem tem autoridade para perdoar o pecado: levante, tome o teu leito e ande. E na mesma da hora, aquele homem que era paralítico começou a se mover, a se levantar, pegou seu leito. Agora ele não vai mais para casa do jeito que ele veio, segurado pelos amigos ali naquela cama. Agora ele pega o leito dele, pega a cama dele e leva. E aqui Isaías está dizendo para mim e para você: purificado é o teu pecado, perdoado é o teu pecado, porque só Jesus Cristo tem o poder de perdoar os nossos pecados, porque Ele veio e passou por tudo que nós passamos aqui, venceu naquela morte e deu a vida dele para mim e para você, sem cometer nenhum pecado. Ele se fez de carne e habitou no meio da gente e morreu para nos dar vida e vida com abundância. Por isso que ele diz lá em Mateus 28 que a ele foi dado toda a autoridade e manda a gente ir fazer discípulo, e manda a gente ir por toda a nação, e manda a gente ir batizando em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo e ensinando a guardar todas as coisas que eles têm mandado. E ele faz uma promessa aí neste versículo: e eis que estou convosco todos os dias da sua vida, até a consumação do século. É isso que Jesus faz. Perdoou o pecado de Isaías. E ele faz isso com a gente. A brasa foi tocada nos nossos lábios, a brasa foi tocada no nosso coração, a brasa foi tocada na nossa mente, e nós temos que andar no meio desse povo, mas não como a gente era, mas como uma brasa viva, para mostrar a esse povo que tem jeito, que Jesus Cristo transformou a nossa vida e pode transformar a vida deles. Mas a palavra continua dizendo aqui, no último versículo, ele vai falar: depois ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei e quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Olha, meus irmãos, para finalizar essa mensagem de hoje, olha que coisa maravilhosa. Não foi de qualquer jeito que o profeta Isaías foi enviado. Primeiro ele teve que passar por um processo, e muitas das vezes o processo é doloroso. Uma brasa foi tocada nos lábios. Agora imagine aí, quando nós queimamos nosso dedo, nós retiramos logo porque dói, e quanto mais uma brasa nos lábios. Agora leve essa passagem para uma dimensão espiritual, que a brasa foi tocada na alma de Isaías, na mente de Isaías, para que ele pudesse ser renovado, transformado, para que ele pudesse ir. Agora Deus vê que ali Isaías teve um encontro com ele, que agora Isaías está purificado, que agora os lábios de Isaías não é mais impuros, agora ele é puro, agora ele está pronto para ir levar a palavra. E Deus pergunta, depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei e quem há de ir por nós? E depois que ele foi transformado, foi lavado pelo sangue do Cordeiro, como eu e você foi lavado, ele disse: eis-me aqui,
envia-me a mim. E nós, e eu, e você, meu irmão, podemos falar isso? Eis-me aqui, envia-me a mim. Quer saber a resposta? Olhe para o espelho e você vai ter a sua resposta. Olhe para dentro de você. Examine o homem em si mesmo. A resposta é você que vai dar a você mesmo. É eu que tenho que dar para mim mesmo. Eu fui purificado pelo sangue do Cordeiro. As minhas vestes foram trocadas. Eu louvo o nome do Senhor Jesus Cristo. Meu linguajar, como é que está? Meu comportamento, meu modo de agir. Eu estou pronto para dizer, porque até hoje Deus está dizendo, a quem enviarei? Isaías já passou. Isaías não está mais aqui entre a gente. Mas eu estou. Você, meu irmão, que está ouvindo essa mensagem, minha irmã, está. Você pode dizer, eis-me aqui, envia-me a mim. O eco da voz do Senhor ainda está soando até hoje. E Ele está dizendo, a quem enviarei? Quem há de ir por nós? E você pode dizer, eis-me aqui, envia-me a mim. Faça uma reflexão aí onde você está. Olhe para dentro de você. Depois olhe para o espelho. Veja o que precisa ser purificado na sua vida, nos seus lábios. Veja se realmente você já teve esse encontro verdadeiramente com Deus, com Jesus Cristo, com o Espírito Santo. Se teve, você pode bater no seu peito e dizer, eis-me aqui, envia-me a mim. Isaías só pôde ir até um limite, que foi falar para aquele povo daquele tempo. Eu e você pode ir até um limite, mas Jesus Cristo disse a Deus, eis-me aqui, envia-me a mim. E Ele enviou. Por isso que eu e você hoje podemos dizer, não de qualquer jeito, não da boca para fora, porque Jesus Cristo veio, pagou o preço que eu e você deveria ter pago naquela cruz. Trocou a vida dele pela nossa morte, para que eu e você hoje, que serve a Ele, que crê nele, que acredita nele, pudéssemos dizer, eis-me aqui, envia-me a mim. Essa mensagem, como eu falei, é uma reflexão, porque a voz de Deus, até hoje, está ecoando, a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Diga para você mesmo, eis-me aqui, envia-me a mim. Que esta palavra possa fazer guarita nos nossos corações, que você possa ter a oportunidade de consertar diante de Deus, consertar, colocar sua vida, as áreas que estão precisando que a mão dele esteja sobre você, como na minha também, para que a gente possa levar a palavra de Deus para aqueles que estão cativos, aqueles que estão acorrentados pelas correntes malignas, sendo castigados pelo opressor, pelo tentador. Mas se eu e você estiver com a vida, se olharmos para nós como este profeta olhou, ai de mim, porque sou homem de impuros lábios e habito no meio de povo de impuros lábios. Deus vai tocar com a tenaz na sua vida e na minha, com a brasa viva, soprar
sobre nós o Espírito Santo, para que a gente possa dizer a Deus: eis-me aqui, envia-me a mim. Que o Espírito Santo de Deus possa completar o que faltou nesta palavra. Que Jesus Cristo nos dê um dia abençoado. Em nome de Jesus. Amém.